Elas são, por quê? Porque elas têm um potencial para perda de peso, tem uma eficácia muito elevada, principalmente as últimas, né? A semaglutida e a tirzepatida. E elas agem em receptores específicos, né? Que são receptores do hormônio GLP-1, que é um hormônio que a gente produz no intestino depois da refeição. A gente come, quando a comida chega lá, a gente tem a liberação de vários hormônios e um deles é esse GLP-1 que reduz o esvaziamento gástrico, ou seja, segura mais a comida no estômago, vai lá no pâncreas, melhora a secreção de insulina, então daí a sua indicação para o tratamento do diabetes, mas também tem um efeito no sistema nervoso central, ajudando no controle da alimentação. Então, esse impacto na perda de peso com poucos efeitos colaterais, porque são medicamentos que são muito seguros, né? Então, os efeitos colaterais mais comuns são náusea, vômitos, e que são mais comuns no início do tratamento, na mudança de dose. E efeitos mais intensos, né? Geralmente relacionados ao trato gastrointestinal, eles são bem mais raros, né? Então, por exemplo, gastroparesia, isso a gente só vê praticamente naqueles indivíduos que fazem um uso inadequado, sem orientação médica, e aí a gente acaba tendo a possibilidade maior de efeito colateral, por isso que todo medicamento deve ser feito com segmento médico. Eu que lido com paciente de um outro modo, né, é uma revolução mesmo, né? Eu acho que eu tenho muitos casos de consultório, a doutora Edna com certeza também, de pacientes que realmente tentaram por muito tempo fazer uma alimentação mais regrada, cuidar da alimentação, pacientes que treinam. Eu tenho um público que, via de regra, que me procura, que já faz atividade física ou que quer começar a atividade física, então são pessoas que estão engajadas nos dois pilares que são tão importantes, né, junto com o sono e regulação emocional. E eu percebo, né, de pacientes que choram quando começam a medicação, falando, eu nunca senti isso antes. Tipo, é isso que as pessoas sentem? Então, eu falo assim, é como se eu estivesse agora jogando um outro jogo, né? Como se eu estivesse agora num outro contexto. Então, o paciente que começa a medicação falava assim, eu tinha fome o dia inteiro. Então, agora eu simplesmente não penso em comida. Né? Tem uma paciente que ela chorava, tem um áudio dela, ela falava assim, criou um espaço na minha vida, né? Porque assim, era um espaço que era ocupado o tempo todo pelo pensamento em comida, é um estresse muito grande, e agora eu tenho região, né? Cabeça, né? Momentos para pensar em outras coisas. Então, essa paciente, né, já tinha tentado outros tratamentos, cuidava da alimentação, então realmente mudou completamente a vida dela. E então, eu acho que é importante a gente entender que, sim, muda a história da pessoa. E não são pessoas que não estavam tentando ou que não eram dedicadas. São pessoas que realmente a ciência vai descobrindo aos poucos que não existe um único tipo de obesidade. Existem vários tipos de obesidade. E para algumas dessas pessoas, essa medicação muda completamente a vida da pessoa mesmo.